Fala galera, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Escola do Trader. Sou trader esportivo profissional há 5 anos, especializado no mercado de futebol virtual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que é o maior canal de futebol virtual do Brasil. E se você, assim como eu, quer se tornar um profissional nesse mercado, um especialista em futebol virtual, que é um dos maiores mercados do trade esportivo, ativa as notificações, já segue a gente aí para não perder nada, nenhuma novidade, porque aqui eu vou te provar que é extremamente possível ser lucrativo, consistente no mercado de futebol virtual. Não perde nada, porque eu vou te mostrar que seguindo tudo aquilo que eu falo passo a passo, você vai ser um especialista nesse mercado. Agora fica aí com o nosso vídeo a seguir. Seguinte, turma. Primeiro de tudo, na verdade, para mim foi uma surpresa quando a gente começou a tocar no assunto em relação às máximas e descobri que, enquanto hoje a escola já passaram por aqui mais de 800 alunos, temos quase 500 ativos, dos 500, 250 são do grupo anual. Foi uma surpresa muito grande saber que essa galera, principalmente a galera que vem do grupo anual, ela vem sem uma base de uma situação de máximas. Então, de repente, foi uma falha ou um lapso demorar 7 meses, a gente acabou de completar 7 meses de escola, e não ter falado sobre um tema que ele precisa ser tratado tão importantemente quanto equilíbrio do mercado, pré-trade, essas situações todas. Então, foi uma surpresa muito grande saber que vocês chegaram de outros mentores e que nada disso foi falado, ou se foi falado foi muito pouco, porque eu entendi que existe dificuldade de vocês nisso, tá? Então, a gente só identificou isso no final de dezembro, nós estamos em fevereiro, só que a gente já tínhamos situações agendadas até então por isso que nós trouxemos até aqui. A gente não conseguiu fazer antes, para não interromper o que já tinha de programação, o que a gente já estava falando. De qualquer forma, não é uma parte ruim vocês nunca terem tocado no assunto, até porque é óbvio que precisa se ter um cuidado em relação às máximas, mas eu tenho certeza que com o conteúdo que vocês têm disponível hoje, o conhecimento que vocês têm disponível hoje, enquanto se tivessem passado por outros gurus, eles falariam para vocês assim, fujam das máximas, a gente também fala em relação a fugir das máximas. É óbvio que deve fugir das máximas. Mas mais do que isso, máxima, ela é oportunidade no futebol virtual. É totalmente oportunidade. Então, assim, para se operar logo após ela, mas para se operar logo após ela, você precisa saber onde ela vai acontecer. Onde ela vai acontecer. Então, a introdução de hoje começa dessa forma. Não é um conteúdo denso, como vocês já passaram por outros, tá? Ele é mais simples, não acredito que vai durar 3 horas essa gravação, muito menos, na verdade. Mas nós vamos fazer um apanhado geral. Agora, vou falar uns números para vocês, que vocês precisam decorá-los. Como, por exemplo, o valor de cada mercado para não entrar numa sequência. Ou seja, a gente já vem trabalhando isso nas lives, falando no sentido assim, olha, esse número é confortável, esse número não é confortável. É isso que nós vamos passar para vocês agora. E finalizando isso, mostrando como se pode tratar a odd, como se pode tratar a odd, não, como se pode tratar a máxima em oportunidades, tá? Então, essa é uma rápida introdução em relação a esse curso de hoje. Daquele jeito. Vamos evitar falar sobre situações ocorrendo. Pode ir perguntando o que tiver em cima do assunto. Vamos tirando dúvidas, tá? Mas no final a gente faz um apanhado geral em cima disso, para não ficar dúvida nenhuma. Beleza? Dúvidas até aqui? Ninguém? Então, beleza. Dito isso, primeiro passo é a gente entender aonde essas máximas aparecem, tá? Então, a máxima é aquela situação de mercado que vocês vão entender que ela acompanhada de vários gatilhos, ela vai acontecer. E é aí que vai vir
essa situação. Tá? Então, vamos lá. Temos 3 situações de máxima do mercado disponíveis no BB-Tips. Tá? 3 situações. Tá aqui. Máximas. Tá? Máximas de mercado, máximas de placares, máximas de odds. Mercados são os mercados que nós trabalhamos, placares são os placares que faltam pagar, ou que estão próximo disso, e odds na mesma situação. Hoje está um pouco mais complicado aqui no BB-Tips, não digo hoje, mas atualmente está, por causa da atualização dele. Então, por exemplo, quando você quiser ver uma máxima de odd, você tem que clicar em máxima, odd, e você vai ter que trazer para cá, ó. Ó, odd 2,5, filtrar. E aí ele vai te dar, tá? Eu não tenho conseguido, não sei se é um bug, se não é, fazer como antigamente, que ele via todas as odds aqui ao mesmo tempo, tá? Hoje está indo mercado por mercado nas odds, tá? Então, nós temos nesse momento aqui uma odd 3 e uma odd de 2,87, as duas em massa. Mas vamos chegar lá. Foi só para mostrar para vocês aonde fica, tá? Então, elas ficam aqui, ó. Vou de novo. Todas as ligas, né? Vai clicar em máximas. Aí nós temos aqui máximas de mercado, máximas de placares e máximas de odds. Beleza? Vamos começar pelas máximas de mercado, que é o que interessa para nós. Vamos lá. Então, nós temos aqui os mercados disponíveis, tá? Over 1,5, 2,5, 3,5. E aqui os 5 mais. Under, tá? Under 3,5. Ambas marcam e ambas não marcam. Casa vence, visitante vence. E aí, 5 mais casa, 5 mais visitante e viradinho. Quais são os mercados mais importantes para nós? Ambas marcam. Over 2,5. Over 3,5. E 5 mais. Tá? Diante da realidade que a gente se encontra na escola hoje. Por quê? Porque nós não temos validações para under. Mas aguenta aí que nós vamos falar sobre under também. Até porque o under ajuda a entender o que está para acontecer. Tá? O que está para acontecer. Então vamos lá. Ó, vamos começar primeiro pelas quantidades. Vocês estão vendo nesse momento aqui, ó. Temos 7, tá? Em 24 horas, ó. Sempre em 24 horas. Começando por 24 horas, que é o mais importante, tá? Nós temos o número 7 para ambas marcam. Nosso número confortável para ambas marcam, anotem, é de 10 a 12 em 24 horas. Tá? Ou seja, qualquer número que tiver abaixo de 12, de 10 e de 12, ele pode correr para quebrar essa máxima a qualquer momento. Certo? Eu vou explicar como que ele começa a fazer isso, mas vamos lá. Para ambas é de 10 a 12. Para over 2,5, o número confortável é de 12 a 14. Para over 2,5 é de 12 a 14. Tá? Para over 3,5 é 25, 26. A partir de 25, tá? Já é um número confortável. Certo? Para over 3,5. Para 5 mais, que é o 4,5 que tem aqui, sempre acima de 45. Certo? Dúvidas até aqui? Anotaram? Espero que sim. Então, vamos lá. O que acontece? A primeira informação que vocês precisam saber é como que chega nessa situação. Como chega nessa situação? Bom,
As situações mais fáceis de se ocorrer são sempre ambas marcam e over 2,5. Elas são sempre as mais fáceis de ocorrer. Então, como que vai chegar numa situação dessa? Acúmulo de gatilho. Tá? Acúmulo de gatilho under. Então, aquela linha que vocês encontrarem com box, com 6 gols exatos, com cruzamento under, com cruzamento over com 5+. E aí junta de novo. E aí junta de novo. E aí não vai pagando? Ó. É nessa linha que essa quebra vai ocorrer. Principalmente se ela tiver com baixas quantidades. Como seria o caso agora aí. Entendeu? A qualquer momento ela pode acontecer. Qualquer momento ela pode acontecer. Então é isso que vocês precisam ficar atentos. Hoje eu já começo uma análise dizendo assim, olha, nossas máximas de segurança estão baixas. Onde ocorre máxima baixa? Onde uma liga está pagando muito. Onde uma liga está pagando muito. E ela está pagando bem, ela vai dar merda. A hora que ela der merda, como que ela vai fazer? Vai segurar a máxima, vai quebrar a máxima e vai regularizar a porcentagem dela. E se ela está pagando bem, ela vai estar com um gatilho com certeza. Principalmente com box, principalmente com cruzamento, principalmente saindo cruzamento over com 5+, e saindo 6 gols. Então, é diante dessa perspectiva que vocês precisam ficar alertas. Como que ela vai começar a sair? Quando a liga está dessa forma. Certo? Entendido até aqui? Dúvidas? Então, essa foi uma introdução. A primeira parte é: quais os valores de cada mercado para não entrar em sequências under? Ponto. São essas. Vou repetir. Ambas marcam de 12 a 14. Perdão. Ambas marcam de 10 a 12. Tá? Over 2,5, de 12 a 14. Tá? Over 3,5, 25, 26. Tá? 4,5 aqui que é o nosso 5+, a partir de 45. Ah, Juninho, a partir de 45 eu posso entrar? Não. Não, que eu já vi 70, eu já vi 69, eu já vi 82, eu já vi 91. De 5+. 5+. Inclusive, é por isso que eu não tenho como fazer um parâmetro para 5+ casavense. Visitante 5+. Não tem como fazer um parâmetro desse. Entendeu? Só um minutinho aqui. Peraí. Desliga o meu ringue aqui. Pronto. Não tem como fazer um parâmetro. Eu já vi 999 e contando. Sem pagar. Então, não tem. Não tem um parâmetro desse. Tá? Mas, nossos mercados básicos vocês têm. Tá? Nossos mercados básicos vocês têm. Certo até aqui? Então tá. Uma outra situação. Eu lembrei, brinquei aqui, esqueci. Eu preciso lembrar de novo isso. Vamos lá. Espera aí, deixa eu pegar o fio da meada aqui. Over. Bom, vou ver se eu me recordo. Quando a máxima se encontra no mercado maior, ele puxa o mercado menor. Tá? É sempre dessa forma. Então, uma outra observação é:
Tô vendo que não tá saindo 3,5. Vai dar uma olhada se ele não tá em máxima de 5+, que com certeza ele vai estar. E vai ver se ele não vai começar a puxar as outras massas, que é um perigo que pode acontecer. Tá? Máxima do maior, puxa pro menor. É assim, ó. É uma flechinha assim, ó. Uma flechinha assim, ó. O over, o 5+ aqui, puxa aqui. Assim. O 3,5, puxa o 2,5. O 2,5, puxo ambas. Aí o ambas, meu amigo, quando não paga o ambas, ele vai puxar o over 1,5. Quando tiver puxando o over 1,5, aí se segura. Porque é o pior cenário do mercado. Quando não tiver pagando o over 1,5, e aí vocês podem anotar também, over 1,5 é o seguinte, clica, essa daí é Copa. Over 1,5 é sempre no máximo 4. Quando ele está acima de 4, é porque ele já deu merda em algum momento na liga. Tá? Porque ele não tem que passar de 4. Então, observa. E aí vem aquela história que a gente sempre fala, né? Assistir o jogo, entender como ele está pagando, o que está acontecendo, se está comendo lance ou não. Essa é uma das situações. Ou seja, pegou ali 3 jogos, 4 jogos que está com over 1,5, está pagando 1-0, 0-0, 1-0. 0-0, 1-0. Ó, corre na máxima e vai ver como tá acontecendo. Vai consultar as máximas. Mais de 4 já é preocupante. E aí, que horas que ele vai começar a melhorar? A partir do momento que ele quebra. Então, aonde vai começar a melhorar a liga que tiver assim? Na hora que ele pagar o over 1,5. Entendeu? Então, o maior puxa para o menor. Só que quando o menor tiver em máxima, vai ter que quebrar esse menor para começar a movimentar todos os outros. Então, por que muitas vezes a gente está ali esperando um 3,5, esperando um 3,5, esperando um 3,5, não está pagando nem o 2,5? Ele está trazendo as outras máximas. Ele está em máximo de 5+, para depois pegar a máxima de 3,5. Entendeu? E aí, onde acontece a máxima do 3,5, a máxima do 3,5 pode afetar nosso 2,5. E trazer para cá. Entendeu? É assim que a máxima funciona. Ah, lembrei o que eu ia falar. Pausa aí, a gente já volta. No BB Tips, a gente não tem uma situação que chama-se máximas anuais, que aí no site do Mentor Wesley tem, algumas pessoas têm e conseguem compartilhar dessa informação, que são as máximas anuais. E ela tem o site do Wesley tem uns dados que eles fazem da seguinte forma: eles conseguem reunir todos os dados de mercado onde as máximas foram quebradas, inclusive as anuais. Tem muita máxima que é quebrada uma vez por ano. Quando foi no meio do ano passado, a galera mais antiga vai lembrar, no meio não, no final do ano passado, antes, em setembro, nós pegamos num dia, numa hora do almoço, numa live ao vivo, 16 ambas não. Naquele momento, ele quebrava, se eu não me engano, uma máxima de 1 ano e meio atrás. 16 ambas não. Quando isso começa a acontecer? 2 fases do ano. Começa na verdade, começa um pouco antes de março e um pouco antes de outubro. Por quê? Último domingo de março e último domingo de outubro modificam os horários de verão do Reino Unido. Um começa e um termina. Se eu não me engano, março começa e depois termina, ou acho que está terminando agora em março, na verdade. Agora termina agora em março, é isso. Último domingo de março, termina. Quando a Bet vem fazer atualização? Nesses períodos de março e de outubro. E antes disso, ela vem quebrando todas as massas. Então, dias, por exemplo, hoje foi um caso. Hoje, gravação hoje. 16 ou 17, ambas não. Aliás, under, não foi? Under numa liga, na Sula, não foi isso? Pode procurar aí que ela quebrou uma média anual. Pode procurar aqui que tem o site do Wesley. Tá? Pode procurar que ela quebrou uma máxima anual hoje. Tá? Então, assim, acontece nesse período. Por quê? É um período de reformulação para ela.
Se não for de reformulação, como a gente já teve, como acabou de entrar com a Apex Express, como acabou de modificar o cenário no sentido de a galera do mobile tem que virar agora o celular, não consegue. Então, ele já vem com mudanças. Então já tem essas situações. Todo mundo falando aqui, o 5 mais sumiu. Não sumiu. Sumiu no celular, só virar o celular assim que funciona. Então essas mudanças começam agora. Por quê? Hoje, que a nossa hora 00 é às 9 da noite, vai durar só até o último domingo de março. Depois volta para as 8. Porque termina o horário de verão lá. E aqui a mesma coisa. O último final de semana de outubro volta para as 9. Entendeu? Então, isso impacta nas nossas situações aqui. Então, nós estamos exatamente no momento onde as máximas vão ser quebradas. E as máximas anuais serão quebradas. As máximas anuais, tá? Serão quebradas. Então, a gente tem que ficar com essa certeza, ou pelo menos com esse alerta de que vai começar a acontecer esse tipo de situação. Problema com isso? Não temos problema. Nós temos conteúdos demais, conteúdos relevantes para a gente poder entender como está acontecendo o mercado. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Dúvidas sobre isso? Nada? Posso continuar? Pode continuar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, duas informações. Primeiro, os momentos que isso acontece. E lembrando, e aí a gente já passou por isso. O dia que nós passamos nessa quebra de máxima, vinha pagando muito alto o mercado. Vinha pagando muito alto. Hoje mesmo a Kelly passou a informação para nós lá no grupo anual, no nosso grupo, que ficou de tarefa para casa que ela foi passar. Só fazendo uma parte rapidinho, não sei se vocês viram que teve uma mudança na Premier. Teve uma mudança na Premier. Depois eu posso até passar os números. Então são situações como essa que vão acontecendo para a gente ficar alerta que podem acontecer esses gatilhos. Lembre-se, os acúmulos de gatilhos estão diretamente ligados às quebras de massa. Beleza? Então tá bom. Então eu já falei. Preços da massa, aparentemente identificar, faz valor para o mercado. Tá, acho que é isso. Vamos passar aqui para qualquer coisa, eu vou voltando, que o conteúdo é uma coisa ligada à outra, não tem como fazer top. Identificar inícios de sequência ampla. E é por isso que eu insisto para que vocês assistam. Tá? Como identificar inícios de sequências amplas? Vamos lá. Zero a zero. HT. 0 a 1. 1 a 0. 0 a 0. Aqui já tinha ido pro ralo já. Aqui já tinha ido pro ralo. Ó. Tá vendo? Aonde começa? Começa muitas vezes começa aqui, ó. Esse jeitinho gostoso aqui, ó. 0 a 0 HT. 0 a 0 HT. 0 a 0 HT. Isso aqui é primordial
como fator observatório para começar a sequência de live, de sequência de máximo. 300 HT, esquece. Segura a onda, espera acontecer. Deixa ver como é que vai prosseguir. E aí é por isso que eu insisto. Assistam os jogos. Pode ter certeza que num desses 0x0 aí, no mínimo um jogo comeu um lance. No mínimo um jogo comeu um lance. Então esse é um fator para vocês ficarem espertos. Como operar? Aí vocês já sabem, né? Pode reparar, ó. Sequência de 0x0 HT. Olha que gostosinho em cima. Bonito, né? Sequência de 0x0 HT. Olha que bonitinho em cima. Zero a zero HT. Aqui, ó, aqui foi punk, hein? Ó, aqui foi... É que pagou antes, né? Mas, ó, 0x0 HT aqui. Ele puxa um 5 mais aqui, mas depois ele paga essa cacetada em cima, né? Mas é isso, turma. 0x0 HT também é negativo, tá? Cria essa oportunidade para a linha de cima. Então, fica mais uma dica aí. Dúvidas? Então, bom, a gente já ouve isso diariamente para quem frequenta as lives. Não tem muito mais o que eu falar sobre isso. Eu preciso que vocês assistam os jogos para entender como ele está se comportando. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Mas aí é o que eu falo, né? Em relação à questão do conhecimento. Antigamente era aquela loucura assim: perdeu o pênalti, sai da liga. Não. Não aqui. Não aqui. Aqui perdeu o pênalti, nós vamos analisar. Porque tem entrada para frente. Fala aí, Ivo. Aí também enquadra o pagamento de só um gol HT? Não entendi de que forma seria, não entendi. Assim, quando a liga tá comportando assim, pagar só um gol HT, só um gol e... Não, então, sim, com certeza, mas a visão primordial que você tem que ter é o 0x0 HT. O 0x0 HT. Entendeu? Sabe por quê? Vou explicar. Porque antigamente, o 1x0, 0x0, ele era fator para entradas após. Então, se você pegar aí, mas é aquela história que quando sai muito, uma hora ele dá merda, né? Mas, por exemplo, se você pegar 1x1 junto, 1x1 junto não, 1x0, 1x0 HT, ele paga depois em 3, 4 tiros, vai. Ele te pagaria um 3,5 tranquilamente. Se ele não tiver uma sequência, ele tiver no equilíbrio. Então, assim, ó, o maior cuidado é com o 0x0. Mas, com certeza, o 0x1 e o 1x0 faz total diferença. Total diferença. Entendeu? Por isso que eu insisto tanto. Vocês podem ver, principalmente vocês que são do anual. Qual que é a minha pergunta? 1x1, deu 1x1 HT? Não, então vamos esperar dar 1x1 HT, vai mudar o comportamento, beleza. 1x1 HT, terminou 1x1, 4 tiros, 3,5. Isso é base. Isso é base. Não é difícil de bater. É meio que um padrãozão normal. E isso acontece. Isso acontece com facilidade. Só que o 1x1 HT, ele vem e transforma esse mercado. Entendeu? Fala, Bruno. Bruno, quer falar? Ivo, entendeu? Vou falar. Eu uso outros HT também para identificar resultado under ou over possíveis, né? Porque quando tem outros HT e o próximo jogo, né, over, ele tende a pagar over nos próximos 3, né? E quando vem outros HT under, o outro resultado, ele tende a pagar um under também em 3 jogos. Então, eu uso também essa dicasinha. Legal, a gente pode falar disso no final. O Luciano, não sei se o Luciano tá aí,
O Luciano é um cara que... Deixa eu ver se ele tá aí. Tá. O Luciano é um cara que analisa muito outros HT, tem um monte de dica para passar para a gente em relação a isso. Mas a gente pode falar sobre isso no final, depois que a gente desligar a gravação aqui. Show. Beleza? Segura aí que a gente fala sobre isso. Só para te falar, Ginem, Bebê Tito já voltou, tá? Beleza, obrigado, Luciano. Só Pode falar, dando, Ronildo. só dando um exemplo aí que o Ivo falou, acho que na linha 22 e bem no início, eu acho que identifica bem isso aí, essa questão do 0-0 e o 0-1 HT. No início da linha 22 aí. 22 aqui? Isso. E não, Aqui. aí depois desse over aí, pagou. Você vê 0-0, O 0-1, over 1-0. pagou, mas tá aqui, ó. Minha grande preocupação e a grande observação de vocês tem que ficar sempre no 0-0, turma. 0-0 não é um resultado muito legal. Não é um resultado muito legal. Entendeu? Então, assim, ó, se você tá na dúvida, se aquele seu robô apitou, você quer pensar, começar a entender uma entrada. Ah, vale a pena, não vale? É igualzinho a mesma história que eu falo para vocês em relação à queda do 5+, no gráfico de 60. Dificilmente ele não paga. Entendeu? Essa é a situação. 0-0 é a mesma coisa. Mas identificar 3 0-0 no HT, ele é super importante para você começar a entender uma sequência. Toda a sequência, grande parte da sequência, ela começa com 0-0 HT. Entendeu? Mas, na verdade, mais de um, né? Mais de um. Aqui nesse caso aqui, ó, mas aí, né, a gente sabe que tem outra situação aqui, né? Mas aí tá aqui, ó. Trollada total. Trollada total. E vejam só, né? Ele modifica aqui o cenário saindo 1-1. Tudo bem, pagando ambas. A gente sabe que modifica o cenário da máxima. Já é uma situação. Mas ainda assim, depois do 1-1, ele ainda sai um under e ambas não, para depois pagar um over e ambas. Né? Certo? Dúvidas? Bom, vou falar um pouco das odds agora e dos placares, tá? Vou falar um pouco das odds e dos placares. Inclusive, tem até uma parte dessa que nós já falamos nos outros... Vou falar das odds para depois falar dos placares. As odds é o seguinte, o que acontece com as odds? Vou colocar aqui para over 2,5. As odds são o seguinte, turma. Quais vão entrar em máxima? As mais difíceis. Quem está falando que não está vendo a tela de apresentação? Está todo mundo vendo a tela de apresentação, turma? Sim. Tá. Sim. Normal. Jaderson, se você tiver no celular, tenta virar ele. Pelo visto está normal, é só o seu mesmo. Uai. Não sei te falar. Tenta sair e entrar de novo. Ó, vamos lá. Onde vai entrar em máximo? Máxima vai entrar a odd 2,80, que aparece pouco, a odd 2,87, a odd 2,62, essas coisas assim. Porém, tá? Quando as odds simples entram em máxima, é legal para nós. Quando eu digo odd simples, é, por exemplo, assim, ó, odd 2,10. Tá? Por quê? Porque tudo isso vem de negativo. Geralmente, como é muito fácil, não vai numa linha. Quer ver? Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu preciso falar das odds de under. Vou voltar lá e falar. Ó, não vai aparecer numa linha. Vamos ver se ela vai aparecer. Tá vendo, ó? Como ela apareceu numa linha inteira, 2,10. Tá vendo, ó? 2,10 aqui, ó. 2,10 aqui. 2,10 aqui. 2,10 aqui. 2,10 aqui. E ela vai pagar só aqui. Então, quando isso acontece, geralmente acontece na linha toda.
sabe? Ou vem pagando muito, essas coisas todas. Então, é uma situação que dá pra gente, no caso dela, ver que ela tá negando. Porra, é uma odd que paga muito, é uma odd que paga muito bem. Aliás, paga muito bem não, mas é uma odd que paga facilmente e ela tá entrando no... Então, quer dizer, ela tá negando. E aí, quando ela quebra a máxima dela, o melhor disso é você esperar quebrar a máxima. Então, por exemplo, saiu aqui, ó, chegou em 5 de novo aqui, segura a onda. A hora que ela aparecer, se estiver na sua localização, ela vai pagar. Entendeu? Ela vai pagar. E mais do que isso, quando, vejam bem, quando vocês entenderem que ela não está pagando, pode perceber que ela vai pagar antes ou depois. Então, vocês podem usar esse gatilho também. Quando as odds são menores, tá? Quando as odds são menores. As odds maiores, nós vamos chegar lá. Então, por exemplo, aqui, ó, 2,10 aqui não pagou, mas pagou 2,5 depois. 2,10 aqui não pagou, mas ele pagou antes e pagou depois. 2,10 aqui ele não pagou, mas ele pagou antes e pagou depois. 2,10 aqui ele não pagou. Tinham duas juntas, mas ele pagou antes e essa aqui pagou depois. Ó, e aí ela paga 2,10 antes e ainda acaba que paga 2 tiros depois. Então, é uma situação que você consegue ir remediando, que você consegue ir entendendo. Ela só não vai pagar, por exemplo... Ó, vejam só. Olha aqui. Agora olha a diferença, ó. Como que a odd 2,10 é uma localização para pagamento, né? Ó. 2,50, 2,20, 2,87, 2,25, 2,75, 2,62. Só que quando ela aparece de novo, ó, um antes já tá pago, ó. Tá vendo? Mesmo sendo odd 2,40. Então, nesse caso, das odds menores, você ainda pode usar como localização. Certo? Dúvidas até aqui? Existe algum tipo de número, Janinho, para essas odds baixas, assim, confortável também? Bruno, você vai ter que acompanhar pelo dia, na verdade. Vai ter que acompanhar no dia. Mas o que você pode fazer é uma contagem como, por exemplo, aqui, ó. Olha a diferença, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo marcar. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, odd 2,10. Vamos ver se ele seleciona para mim só a odd. 2,10. Ah lá. Olha a diferença, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes numa linha. De 20 jogos, a bonita aparece 7 vezes. Só que aqui, ó, ela aparece 3, e quando ela aparece uma vez, na outra ela aparece só uma vez só e paga. Entendeu a diferença? Então, sim, você vai ter que sempre olhar, sempre negativa, sempre. No futebol virtual, tudo é negativa. Tudo. E aí você vem, por exemplo, assim, ó, faz uma contagem. Quantas ela vinha negando? Ó, saiu 3 juntas, não pagou, hora que saiu de novo, pagou. Delícia, ó, que delícia. Ó, gostoso. Aqui, ó. Só que é o seguinte, eu não estou falando de 3,5. Estou falando de 2,5. 3,5 não é tão simples assim, mas a gente vai chegar lá. Eu estou falando de 2,5. Tá? Então você pode começar a fazer a contagem. Oi, o que aconteceu aqui? O Antônio Jorge está compartilhando a tela aí. Antônio, eu não sei como você está compartilhando a tela. Obrigado. Como é que eu volto para a minha? Foi. Pronto. Então, assim, ó, então, por exemplo, você contou 3 aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Negou 3. Você consegue entender que, por exemplo, assim, ó, hoje ela chegou a 5. Então, 5 é meio que um número absurdo. Vamos lá. 3 ela tá pagando. Ela nega 3 e paga depois. Aqui é a mesma coisa, ó. Nega 3, apareceu, ela pagou.
Percebe? Sim. Negou 3, pagou. E volta a dizer, turma. Volta a dizer. Negou, paga em cima. Essa aqui não pagou, mas pagou um 3,5 antes. Ó. Negou. Olha o gostosinho. 6 gols. Tá? Aqui mesma coisa, ó. 3. Virou, pagou. 1, 2, 3, 4. Virou mosaico, pagou. Ó. 1, 2, 3 de novo. Ó, 3 é um número bom para aparecer, né? 3 é um número bom. Fala aí, Ivo. Aí ela tá pagando tanto na negativa na linha de cima, quanto na próxima vez que ela aparece, né? Depois de 3, né? Sim. Os dois pagamentos. É que é muito fácil, né? Aparece muito, né? Aparece muito. Eu, particularmente, eu prefiro usar... Beleza. Nós estamos falando em 3, um número normal de 3. Nós já vimos 5. Na quinta, para mim já estava tranquilo. Já era uma situação para depois. Tá? Só que vocês vão entender, principalmente na do over 3,5, que é sempre legal. Por isso que eu falo para vocês, ó, tem como ver para mim se a odd está em máxima? Por quê? Porque se a odd 3,5 estiver em máxima, geralmente ela vai pagar uma antes nela e uma antes nela, uma depois. Mas ela pode pagar antes. Então, por isso que ela também está pagando antes aí. Entendeu? Por conta disso. Dúvidas, turma? Pode prosseguir? Vamos lá. Então, beleza. Ó, isso serve para as odds baixas, tá? No caso das odds maiores, turma, vocês vão encontrar aquela velha história que vocês já devem conhecer, que é a situação do 2,80, por exemplo. A situação do 2,80. Só um minutinho. Só um minutinho, turma. Pronto. Só resolvendo um problema de uma criança minha aqui. Vamos lá. Então, vamos continuar. Dando continuidade. Então, é o seguinte. No caso das odds maiores, vocês vão entender... Deixa eu só tirar o... Peraí. Pronto. Nas odds maiores, vocês vão entender a seguinte situação. O fato delas aparecerem pouco já condiciona de relativamente estar pagando uma antes. Acontece muito na 2,80, por exemplo, que a gente usa. Ó, as 3 vezes o 2,80. Aqui aparece mais, na verdade é 3. Ó, tá vendo que ela apareceu? Por si só, ela já meio que já paga. Ó, pagou over antes, pagou over depois. Nessa que ela não paga, ela cria 2 negativas de máxima. Para pagar na linha de cima e para pagar na próxima vez que acontecer. Aqui. Pagou as 2. Tá? Ó. E aí, essa aqui pagou. O fato de ter negado, aquela negou, já pagou nessa, mas pagou antes e pagou depois. Mesma situação da próxima. Pagou. Na outra, pagou. Pagou. Sabe? Então, ela já por si só é aquela máxima que a gente usa. Literalmente, né? Quanto mais difícil de aparecer, quando ela aparece, vai pagar. Então, isso já por si só já é normal. Não apareceu? O que acontece, turma? O que vira? Negativo. Aí. Peraí, vamos ver outra odd. Vamos pegar uma piorzinha aqui. Vamos pegar 2,50. Vamos ver. Não, 2,50 é muito pouco.
Põe na odd 287. Odd 287. Pagou depois? Pagou antes? Na verdade, isso aqui pagou antes, né? Ó, pagou antes, perdão, ó, pagou antes. Pagou nela? Não pagou nela. O que acontece? Em cima, ó, gostoso? Na próxima. Não pagou antes, né? Não pagou antes. Não, mas não pagou antes por várias situações, né? Não pagou antes porque tinha box embaixo, não pagou antes porque tinha 3,5 já pago, por essas situações. Mas não pagou, nem pagou. Mas na linha de cima, pagou 2,5 e 5 mais. Na próxima, paga antes. Na próxima, paga nela. Tá vendo? Então, vocês podem usar isso de localização. Por isso que eu fico impressionado com o fato de vocês terem falado que nunca tinha tido um contato desse, na verdade, entendeu? Porque isso aí é meio básico. Inclusive, a gente até usava algumas vezes, inclusive com o odd de casa vence, preciso voltar a usar essas situações aí, casa vence com 287, não, como é que é? Vou lembrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui, minha, que eu vejo. Peraí. Casa vence com 2,62. Não, casa vence com 3,25. Quanto maior a odd, mais ela faz localização, é isso. Casa vence com 3,25, essas coisas todas, era isso. Fala, Luciano. Tem um odd também, acho que é de 1,90 com casa vence. Se tu vê, também paga bem. Para over 2,5, 3,5. Pode dar até 3 tiros. Na verdade, a gente já usa, né? A gente já usa a odd 1,90 para nós, é a odd favorito, né? A gente já usa isso além do padrão, já. Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Tá entendido aqui, turma? Para 2,5? Eu preciso voltar e falar sobre as odds do under lá. Vou voltar. Vamos só pegar rapidinho aqui, odd do 3,5. Depois a gente fala sobre o placar. Odd do 3,5, filtrar. Odd do 3,5, ela é mais... Deixa eu tirar para marcações. Turma, odd do 3,5, ela é muito mais óbvia. Assim, óbvia não, mas muito mais, perdão pela palavra, muito mais assertiva quando a gente encontra, quando a gente se depara com ela. Tá? Tanto é que, por exemplo, assim, odd 7, a gente consegue fazer localização para over. Tá aqui, ó. Não pagou nela, 3,5 depois. Essa é batata. Essa é batata. Vamos ver como é que se tá. Não tem odd 7 em todas. Vamos ver se tem na Euro. Tem odd 6 na Euro. Vamos ver como é que tá odd 6 na Euro. Não tá legal. A 7 na Copa. Na Super acho que tem uma maior, não tem? Ó, tem uma acontecendo agora aqui na Super, ó, 6,50. Quer dizer, a gente não sabe, né? Porque tava bugado. Mas, ó, quebrou a máxima dela na Super. Quebrou a máxima dela na Super. E toda vez que ela tá quebrando, ela tá pagando em cima, ó. Pagou, não pagou uma só. Ó, não pagou uma só. Mas tinha pago, também 5-0, 3,5. Não preciso nem falar. Mas criou negativo e pagou na linha de cima. Já. Na verdade, não. Não pagou. Nesse caso, não pagou. Na outra, sim. Nesse caso, realmente, ela não pagou. Não, ela pagou depois, só 2,5. Aquela não pagou, não, ó. Aquela não pagou. As outras pagaram, vamos ver. Vamos continuar. Aqui pagou e aqui pagou. Tá vendo? A gente usava muito, turma, inclusive, uma odd 3,60. Não sei se vocês vão lembrar. A galera mais antiga vai lembrar. Deixa eu tirar as marcações aqui. A gente usava muito a odd
3,60. Quando estava 3,60 aqui, fazia entrar nela em diagonal. Ó, era assim, ó. 3,60 aqui, 2,5 aqui. Assim, ó. 3,60 aqui, 2,5 aqui. Aqui bateu, aqui não. Isso aqui deu red. Mas pagou 3,5 em cima. 3,60 aqui. Aqui. 3,60 aqui. Aqui. Igualzinho como chama lá o menino? Lá, o City Under. Igualzinho, ó. A gente usava muito isso de localização. Usava muito. Essa aqui deu red e não pagou também em cima. Mas ela tá pagando também 3 tiros à frente dela, né? Até 3 tiros. Essa daqui pagou, essa aqui pagou, essa aqui pagou. Verdade. Isso mesmo. Hoje tá. Mas o uso dela era realmente para cima. Então, assim, turma, essas são as máximas de ódio. Para 3... voltando. Para 3,5, vocês vão encontrar da seguinte forma. Entrou em máxima, 3,5. Entrou em máxima. Valida ela para 2,5. Uma antes, nela e uma depois. Faz dessa forma. Porque por mais que não bata 3,5, entenda, não é o mercado que está em máxima. Não é o mercado. É a odd. É diferente. Quando eu falo sobre mercado em máxima, o mercado afeta o anterior. A odd, ela não vai pagar a odd, mas ela pode pagar 2,5. Um antes, nele e um depois. Beleza? Dúvidas? Não? Nada? Então vai. Vou falar sobre os placares, depois eu volto lá e falo sobre os unders. Sobre os unders. Tinha que ter falado sobre under e ambazão. Vacilei. Vamos lá, placares. Placar é o seguinte. Bom, hoje vocês já sabem análise avançada. Você já sabe análise avançada. Então, quando você estiver fazendo uma análise de análise avançada, espelha a linha, vê aquele placar, no caso de 3-2, e por um acaso ele estiver aqui, constando aqui, cadê o 3-2? Aqui, ó. É onde ele pode quebrar a sua máxima.